Eu fiquei um pouco assustada com esse negócio de querer me colocar como deficiente mental, né? E eu queria saber a razão disso, né? Por quê? A gente ia na casa, vou explicar a você a situação. A gente ia na casa dos Ferreiras, eu e minha mãe, né? E a Tutu era uma deficiente mental, né? Uma deficiente, é cunhada da minha irmã. A irmã do meu cunhado, ela tem cabelo preto, liso. E eles forçavam ela, sabe? Ela vinha, às vezes ela tem uma deficiência, a aparência dela é modificada, né? Muito feia. Não é porque é deficiente, aqui não é uma crítica nem nada. Eu tô falando os fatos porque isso aqui é um depoimento, certo? Então ela é muito feia de aparência. As crianças se assustavam quando viam ela. Você vê um síndrome de Down, alguma coisa assim, já tem uma aparência mais amistosa. A Patrícia não. A Patrícia era feia de assustar as crianças, tinham medo. Aí, os que conheciam não, mas alguns se assustavam, sentia. E ela baba e grita. Grita muito, certo? Os Ferreiras forçavam ela, né? As pessoas, né? Forçava ela, a gente e tal. Ela vinha, botava a mão no meu ombro, botava a mão no ombro das pessoas, sabe? Ah, Tutu, que não sei o que, Tutu, Tutu, conheceu ela, Tutu gostou dela. Assim, esse tipo de euforia, sabe? E a gente ficava assim, eu ficava intrigada com aquela deficiência da Tutu, sabe? E ninguém sabia de onde vinha. A mamãe pediu uma explicação, deram uma explicação pra mamãe, mas eles mentem muito. E aí a gente é que fica mal, que eles contam as mentiras pra gente, a gente vai dar o relato e a gente fica mal. Mas a explicação que ela deu pra mamãe foi a seguinte, que a mãe dela era uma senhora idosa, e ela estava grávida. E a mãe dela, ela falou assim, acho que já tá na hora. A mãe falou assim, não, pode esperar um pouco que ainda não tá na hora. E nessa, o cordão umbilical pegou no pescoço da Patrícia, enforcou ela bebeu o líquido amniótico e ficou daquele jeito. A Dulce, segundo minha mãe, culpava a própria mãe, que aconteceu isso. Essa foi a explicação. Agora pode ter outra explicação verdadeira. Elas mentiram para minha mãe e a gente que fica mal porque conta as mentiras que eles disseram pra gente, né? Essa é a estratégia da prostituição de Niterói. Eles contam as mentiras pra gente, a gente fala o que eles disseram e a gente é que fica mal. É a estratégia deles. Eles são astutos pra caramba. Mas foi isso que essa desgraçada dessa Dulce disse. Mas era Dulce pra cima e pra baixo com ela de táxi, né? Teve um dia que eu achei estranho, ela tava entrando dentro do táxi. E eu queria saber a razão. A razão é que eles trabalham com sequestro de pessoas, né? E existem várias drogas que deixam a pessoa naquelas exatas condições, né? De deficiência. E passa em aeroporto, passa em vários lugares, puxando uma pessoa deficiente, porque eles frisam que eles se fazem conhecidos andando, circulando com uma pessoa deficiente. E eles iam me sequestrar nessas condições. Bota uma peruca de cabelo preto, não precisa nem chegar perto, que é uma deficiência que as pessoas não gostam nem muito de olhar. Eu notava que as pessoas não gostavam nem muito de chegar perto de Patrícia. Ela vinha pro campo de São Bento passear com ela. Então, bota uma peruca e passa em aeroporto. E aí foi quando eu desconfiei desse Marcos Mion, desse Roberto Justus, porque essa filha dele, deficiente, na época, ela não tem deficiência nenhuma, ela tem uma aparência feia. Mas ela fala normal, mas na época que ela apareceu, que ela nasceu, dizia que ela era deficiente, que ela tinha deficiência cognitiva ou se ela fez algum tratamento. Agora, pelo que a gente está vendo, não tem deficiência nenhuma. Ela é feia. Para os padrões da atualidade, ela precisa fazer plástica para modificar. É uma surpresa ver a pessoa dela assim. Certo?
Mas disse que ela tinha uma deficiência. E ela era horrível mesmo, eram as fotos horríveis. Eles têm filhos deficientes, eles passam com as crianças sequestradas. Ninguém aborda eles porque sabe que eles têm filho deficiente. Passa em tudo, aeroportos, tudo. Ninguém chega perto. Autismo é o mais fácil. Tem uma droga que a criança fica pulando. É porque atinge áreas do cérebro. E aí eles passam em aeroporto. É daí que vem a grana, a maior parte da grana deles vem de venda de seres humanos. A maior parte, eles ficam tudo rico, milionário. E sem apresentar nada. O que esse Mion fez? O que esse Luciano Huck fez para ter essa grana toda que eles têm? Sabe, uns programinha. Eu nunca assisti esses dois. Na época que ele tava com aquele programa com a tiazinha, eu não assistia, eu era jovem. Eu não assistia, não. Achava ridículo. Eu nunca cantei uma música da tiazinha. Eu nunca fui em show, nada. Eu fiquei assustada quando ela disse que foi um grande sucesso. Eu falei, grande sucesso. Aí eu fui entender que tipo de sucesso que ela estava falando, dos prostíbulos, que realmente movimenta, as prostitutas cantam mesmo. Elas são muito sucesso na boca de prostituta. Que eu notei a Anitta também. A prostituta uma prostituta negra, da Americana. Tava com a TV 50 polegadas, com um DVD da Anitta, né? Eu era a segurança da loja. Aí ela chegou, parou perto de mim e falou assim: é o DVD novo da Anitta, eu vou comprar pra minha filha. Aí ela falou sem querer, sabe? Como se fosse uma coisa normal. Porque o que ela não podia dizer, elas todas já tinham sido orientadas pelos cafetões da Americana, para não falar nada da prostituição, não deixar eu saber. Aí ela achou que isso não fosse nada demais. Eu falei, vem cá, quantos anos tem sua filha? Aí ela disse pra mim, 5. Eu falei, você tem coragem de comprar um DVD dessa Anitta para dar pra tua filha de 5 anos? Aí ela não esperava escutar isso, porque a Anitta tava sendo imposta para criança, para tudo, né? Porque as crianças no Brasil, elas são sexualizadas, né? Completamente sexualizadas. As crianças brasileiras. Aí, o que acontece? Aí ela ficou assim, no mesmo dia, ela saiu, tava ali perto da padaria Santa Marta, pegando um ônibus. Aí que eu vim a encontrar ela, e tinha 5, ela ia entrar num carro com 5 homens, num Palio verde. Quando ela me viu, aí ela se assustou, aí as lágrimas começaram a cair. Ela começou a chorar, mas copiosamente as lágrimas. Aí eu vi que ela viu em mim a verdade do que eu estava vendo, que ela era prostituta. Ela se constrangeu quando me viu. Essa história é verídica, ela aconteceu mesmo. Porque eu era um excelente exemplo na Americana. Eu conversava com elas, eu dava bons conselhos ali dentro da loja. Eu só não saía com nenhuma delas. Nenhum deles. Nenhum. Mas eu conversava, eu era educada com todos. Tinha bom relacionamento com todos. Não brigava com ninguém. Também não me envolvia com ninguém. Para você ter relacionamento com prostituta, tem que ser assim. Entende? Você não pode se envolver com ela e nem dar intimidade para sua vida, para saber da sua vida, nada. Como religiosa, num conselho, eu dava um conselho a ela, entendeu? Aí Paulo uma vez chegou e falou que uma prostituta lá dizia que era homem. Aí fiquei sabendo que ela era lésbica, uma negra. Conversava com ela sempre que eu podia, dava um bom exemplo, mas de leve, porque a coisa ali era esquisita, entende? Muito roubo, uma máfia tremenda. A Americana é uma máfia, mas ela não é uma máfia na direção, ela começa com os funcionários. A máfia começa com os funcionários, e aí chega ela é toda criminosa, as lojas americanas, toda. Agora ela está se repaginando, modificando, parece que está botando algumas pessoas que não têm um vínculo com a prostituição.
Ela é uma loja criminosa. Ela só trabalha com prostituta e cafetão. E os roubos, e você não sabe. Pode perguntar à prostituta, ela sabe dos esquemas. Quer fazer uma americana cair? Pergunta a uma prostitutazinha, ela sabe dos esquemas todos. Cadê que ela fala? Pega mais rameira, pega a Paula, sabe do esquema da americana, que o juiz não descobre. Pega a Paula, pega a Daiane, sabe todo o esquema criminoso da americana, de lavagem de dinheiro, de roubo, de tudo. Cadê que ela fala? Não fala. Ela pode sentar com o juiz do Supremo Tribunal Federal e contar o esquema certinho criminoso da americana e derrubar, se ela quiser. Ela só vai fazer isso, dá muitas garantias a ela, né? Talvez faça. Mas é difícil. Porque não há nada que o cafetão não possa dar para elas, nada. Não pode dar tudo a ela. Tudo. É aquilo e tudo que te darei de Satanás a Cristo. Mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo te darei se prostrado, me adorares. O cafetão pode dar tudo para uma prostituta. Tudo. Curso universitário, casamento com homem rico, viagem internacional, roupas de grife, fama na mídia sem ter voz nenhuma, sem cantar nada, ser considerada uma mulher digna sem ter moral nenhuma. Tudo. Ele pode dar tudo para uma prostituta. Tudo. Por isso que elas não desgrudam dele. Ele é o Satanás. Tudo, gente. Riqueza, fama, casamentos com homens muito famosos, ricos, juízes, promotores, delegados, tudo. Ele sai matando as mulheres todas da cidade que tiver aquele talento para deixar ela como única opção. Ele é o diabo.